Ela era uma órfã, exilada, invisível para o mundo, mas o céu já havia escolhido seu nome. Quando um império inteiro se preparava para exterminar seu povo, Deus silenciosamente movia as peças, e a peça mais improvável era uma mulher chamada Esther. A história de Esther se desenrola em um período sombrio para o povo judeu. Eles estavam longe de casa, longe de Jerusalém, longe do templo, longe do altar. O exílio babilônico havia dispersado as tribos, e agora muitos judeus viviam sob o domínio do Império Persa, o mais poderoso da terra. A maioria havia se adaptado à nova cultura. Alguns ocultavam sua fé. Outros tentavam manter viva a chama da aliança com Deus. Mas uma coisa era certa: os dias eram difíceis. As promessas de glória pareciam distantes, e muitos se perguntavam: Deus ainda está conosco? E é justamente nesse cenário que a história de Esther começa. Um dos livros mais intrigantes da Bíblia, e o único que não menciona diretamente o nome de Deus. Mas, ironicamente, é também o livro onde sua mão é mais visível nos bastidores. Narrativa tem como cenário a cidade de Suzã, uma das capitais do Império Persa. Era ali que estava o Palácio Real, onde reinava Assuero, ou Xerxes, como também é conhecido pela história secular. Um rei com autoridade sobre 127 províncias que iam da Índia até a Etiópia. Estamos falando de uma estrutura de poder colossal, onde leis imutáveis eram decretadas com o selo do rei, e uma simples palavra podia significar vida ou morte. Nesse ambiente que surge uma jovem chamada Hadassa, seu nome hebraico. Mas entre os persas, ela era conhecida como Esther. Esther não era uma mulher comum. Embora o mundo não soubesse seu nome, o céu já havia separado sua missão. Ela era judia, órfã desde muito jovem, criada por seu primo Mardoqueu, um homem íntegro e fiel que a tratava como filha. Ambos viviam em Suzã, tentando sobreviver à opressão cultural, sem perder sua identidade espiritual. A infância de Esther não foi marcada por privilégios. Ela cresceu entre dois mundos, sendo ensinada a confiar no Deus de Israel, mas convivendo com as exigências de uma cultura pagã. Ainda assim, ela carregava dentro de si uma beleza rara e uma fé silenciosa, que em breve ecoaria por todo o império. Uma das belezas mais profundas do livro de Esther é justamente seu silêncio. Não há visões, não há anjos, não há profetas, nenhum milagre sobrenatural acontece aos olhos humanos, mas há algo mais poderoso que tudo isso: a providência divina. Uma série de coincidências tão bem alinhadas que somente Deus poderia orquestrar. Quando parece que Deus está em silêncio, na verdade ele está operando com precisão cirúrgica, e foi o que ele fez. Começando por derrubar uma rainha, às vezes achamos que o silêncio de Deus é abandono, mas Esther nos mostra que o silêncio dele é plano, que quando nada parece estar acontecendo, ele está alinhando tudo, usando até o exílio, o luto e a humilhação, para um propósito maior. Você pode estar no exílio agora, mas Deus sabe exatamente onde você está. Ele não se esqueceu de você, e foi num banquete regado a vinho e vaidade que o primeiro dominó caiu. A rainha Vasti se recusa a obedecer uma ordem pública do rei, e sem perceber, abre caminho para que uma órfã desconhecida seja escolhida por Deus para mudar o destino de uma nação. O livro de Esther começa com uma imagem clara de quem era o rei Assuero. Um homem poderoso, mas vaidoso, orgulhoso, mas vulnerável à bajulação. Um rei que usava banquetes para demonstrar sua força, mas cujas decisões mais importantes eram tomadas. Influenciado pelo vinho, ele governava um império colossal. E como um imperador de seu tempo, resolveu exibir seu domínio com grandeza. Organizou uma festa descomunal,
um banquete de 180 dias. Isso mesmo, meio ano de celebração ininterrupta, com governadores, príncipes, militares e os homens mais influentes de todas as províncias. Era mais do que um evento social. Era um gesto político. O rei queria reafirmar sua glória e consolidar alianças. A Bíblia descreve o pátio onde ocorreu a celebração como um lugar esplendoroso. Havia cortinas de linho branco e azul, presas com cordões de linho e púrpura, em anéis de prata e colunas de mármore. Sofás de ouro e prata estavam sobre um piso de mosaico de mármore, alabastro, madrepérola e outras pedras preciosas. Ester 1:6. Era o cenário ideal para impressionar, mas também um terreno fértil para decisões precipitadas. Logo após os 180 dias de festa oficial, o rei ainda promoveu um banquete extra de 7 dias apenas para o povo da cidade de Suzã. Nada parecia suficiente para satisfazer seu ego inflamado. Durante esse segundo banquete, já no auge da euforia e do vinho, Assuero comete um erro. Ordena que sua esposa, a rainha Vasti, se apresente diante dos homens usando a coroa real para mostrar sua beleza. A Bíblia não entra em detalhes sobre como isso foi dito, mas o contexto indica que se tratava de uma exibição humilhante. Ele queria fazer de sua esposa um troféu diante dos convidados. E foi aí que algo improvável aconteceu. Vasti recusou-se a obedecer, mas a rainha Vasti recusou-se a vir conforme a palavra do rei, por meio dos eunucos. Por isso, o rei muito se enfureceu, e a sua ira se acendeu nele. Ester 1:12. A recusa de Vasti foi mais do que um gesto pessoal. Naquela cultura, isso era visto como uma ameaça à ordem social. Se a rainha desobedecesse o rei, outras mulheres poderiam seguir seu exemplo. O machismo estrutural daquela época não permitiria que esse precedente permanecesse. Os conselheiros do rei logo o alertaram. Não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, pois a notícia do feito da rainha chegará a todas as mulheres. Ester 1:16-17. Então, com base nesse risco à autoridade masculina, os príncipes sugeriram uma punição exemplar, a destituição do título de rainha e a sua substituição. Assuero concordou. E assim, Vasti foi banida da presença do rei e da história bíblica. O que parecia apenas uma crise conjugal se tornaria o ponto de partida para o plano de Deus. A queda de Vasti preparou o trono para Ester. E veja que impressionante, nem Ester, nem Mardoqueu, nem o povo judeu estavam envolvidos nesse momento. Deus estava agindo sem que ninguém soubesse. Como um autor invisível, ele já escrevia a próxima cena da salvação. Vasti saiu para que uma órfã sem nome pudesse entrar. A soberania divina é assim. Mesmo quando tudo parece caos, ele está no controle. Muitas vezes, vemos portas se fechando e achamos que é o fim. Mas talvez Deus esteja apenas removendo o que ocupa o lugar da promessa. Quando algo cai, Deus já preparou quem vai se levantar. Assim como Ester ainda nem imaginava o que estava prestes a viver, você também pode estar a poucos passos do propósito de Deus para a sua vida, mesmo que hoje ainda pareça insignificante. Com a queda de Vasti, o rei e seus conselheiros lançam um novo decreto: que todas as jovens mais belas do império sejam trazidas ao palácio. Começa uma busca nacional por uma nova rainha. E entre milhares de candidatas está uma jovem discreta, desconhecida, mas escolhida por Deus desde antes da fundação do mundo. Com Vasti deposta, o trono estava vago, e a decisão dos conselheiros do rei foi rápida. Um novo decreto seria emitido em todo o império. O
Plano era claro: jovens virgens e belas seriam selecionadas de todas as 127 províncias do Império Persa. Cada uma seria levada ao harém do Palácio Real em Suzã. Ali, passariam por um rigoroso processo de preparação antes de serem apresentadas ao rei, que escolheria entre elas a nova rainha da Pérsia. Essa decisão não foi apenas política, foi histórica. E sem saber, os próprios persas estavam abrindo espaço para que Deus colocasse uma judia no trono mais poderoso da terra. Longe das luzes do palácio, em um bairro comum da cidade de Suzã, morava uma jovem chamada Hadassa. Órfã de pai e mãe, ela havia sido criada por seu primo Mardoqueu. Seu nome persa era Ester, e sua beleza era notável. Mas não era apenas isso que a tornava especial. Ester era humilde, reservada, prudente e, acima de tudo, temente a Deus. Ela não imaginava que sua vida mudaria para sempre quando os oficiais do rei bateram à sua porta. Sua aparência chamava a atenção, mas seria sua fé silenciosa que conquistaria os céus. O harém real era um mundo à parte. Cada jovem selecionada passaria por 12 meses de tratamentos antes de ser apresentada ao rei. 6 meses com óleo de mirra, 6 com perfumes e cosméticos refinados. Cada moça tinha que completar 12 meses de tratamento de beleza, conforme era prescrito para as mulheres. Ester 2:12. Não era apenas estética, era um sistema meticuloso de aperfeiçoamento, disciplina e observação. Tudo era controlado por Hegai, o eunuco responsável pelas mulheres do harém. E foi aí que Ester brilhou, sem forçar nada. Ela não exigiu privilégios, não tentou se destacar, e ainda assim ganhou o favor de Hegai como nenhuma outra. Ester alcançou o favor de todos os que a viam. Ester 2:15. A graça de Deus é silenciosa, mas irresistível. Ester não usou de artifícios, nem tentou manipular o sistema. Sua beleza estava acompanhada por caráter, sabedoria e temor ao Senhor. Ela seguiu a orientação de Hegai. Não revelou sua nacionalidade, como Mardoqueu havia instruído, e sem que ninguém soubesse, Deus estava prestes a colocar uma serva sua no trono mais improvável da terra. Finalmente chegou o dia. Ester seria apresentada ao rei. Ela não pediu vestidos luxuosos, nem adornos extravagantes. Apenas seguiu o que Hegai lhe orientou. E isso foi suficiente. Ao vê-la, o coração do rei Assuero foi tomado. Não havia entre todas as mulheres do império alguém que o agradasse tanto. O rei amou Ester mais do que a todas as outras mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as demais virgens. Ester 2:17. Assuero colocou a coroa real sobre sua cabeça e proclamou Ester como rainha da Pérsia. A coroação foi celebrada com um grande banquete, o banquete de Ester. O rei concedeu presentes aos governadores, alívios fiscais ao povo e proclamou um feriado. Parecia uma festa humana, mas era a confirmação divina de um plano milimetricamente desenhado. Deus havia colocado uma órfã judia no trono mais alto da terra. E ninguém sabia, nem o rei, nem seus conselheiros, nem os inimigos dos judeus. Somente o céu sabia que o livramento estava a caminho. Se essa história está te tocando, escreve nos comentários. Deus me posiciona onde quiser. E se ainda não se inscreveu no canal Conhecendo a Palavra, este é o momento. Aqui cada história bíblica ganha vida de forma profunda e emocionante. Clica agora e ativa o sininho. Você vai ver a Bíblia como nunca antes. Talvez você esteja vivendo um tempo de anonimato, de preparo silencioso, de processos longos. Mas saiba, quando Deus quer te levantar, Ele usa até decretos imperiais para te colocar onde você jamais imaginou estar. Ester foi levada ao trono, sem saber que sua missão não era ser rainha, era ser intercessora. O trono foi só o caminho, o propósito,
ainda estava por vir. Enquanto Éster celebrava sua nova posição, o palácio começava a mudar. Um novo homem ganhava espaço ao lado do rei. Seu nome? Amã. E com ele vinha a ameaça mais terrível contra o povo de Deus desde o exílio. Uma guerra invisível estava para começar. Ester agora era rainha. As festas haviam passado, a coroa fora colocada, e o povo da Pérsia celebrava a nova soberana escolhida por Assuero. Mas, para ela, nada havia mudado por dentro. Ela ainda era uma judia no exílio, com a alma moldada pelo jejum, pela oração e pela fé ensinada por Mardoqueu. Apesar de estar no palácio, Ester não esqueceu quem era, nem quem a formou. Ela sabia que por trás dos colares de ouro e das roupas de linho fino havia um propósito maior. Ela só não fazia ideia ainda de qual era. Mardoqueu, embora estivesse fora do palácio, continuava próximo. Ele passava os dias à porta real, observando, atento, querendo saber como Ester estava. Um homem comum, mas com um senso apurado de missão. Foi ali, entre os muros do palácio, que Mardoqueu ouviu, por acaso, uma conversa que mudaria tudo. Dois dos eunucos do rei, Bigta e Teres, estavam tramando um atentado contra a vida de Assuero. O motivo da conspiração não está claro no texto, mas a intenção era mortal: assassinar o rei. Mardoqueu imediatamente enviou um recado a Ester. Ela então contou ao rei, em nome de Mardoqueu. Os oficiais foram investigados e a trama foi confirmada. Os conspiradores foram executados e o ato heróico de Mardoqueu foi registrado nos livros reais da história da Pérsia. Mas algo curioso aconteceu. Mardoqueu não foi recompensado. Nada, nenhuma honra, nenhum presente, nenhuma promoção, apenas silêncio. Mas esse silêncio era parte da estratégia de Deus. Ele estava apenas adiando a recompensa para o momento certo. Quando a justiça de Deus parece demorada, é porque Ele está preparando o palco para que ela seja completa. Enquanto isso, Ester mantinha sua origem judaica em segredo, conforme Mardoqueu havia instruído desde o início. Ela seguia a orientação com sabedoria, mesmo em meio à realeza. Ela poderia ter se sentido segura. Poderia ter usado sua posição para se exibir ou para favorecer sua causa, mas esperou o tempo de Deus. Porque a coroa que ela usava não era apenas um símbolo de glória, era um lembrete de que sua missão ainda não havia começado. Às vezes, a gente acha que o milagre já aconteceu quando chega o sim de Deus. Mas muitas vezes, o sim é só o início de um processo ainda maior. Ester foi coroada, mas sua maior missão estava escondida depois da vitória. Aprenda a esperar em silêncio, aguardar o tempo e não queimar etapas, porque Deus só revela o propósito no tempo certo. A Bíblia é silenciosa quanto às ações de Ester por um bom tempo após sua coroação. O que isso nos diz? Que há estações em que Deus nos posiciona, mas nos esconde. Que há momentos em que Ele nos eleva, apenas para nos preparar no segredo. Ester não apareceu de novo na narrativa por um tempo, mas isso não significava que Deus havia parado de agir. Era o silêncio antes da batalha. No próximo capítulo da história, uma nova figura surgirá. Um homem que será promovido a segundo no comando do império, e junto com ele virá o decreto mais perverso já feito contra o povo de Deus. Esse homem era Amã, e enquanto Ester desfrutava da confiança do rei, o trono começava a ser contaminado por orgulho, ambição e ódio disfarçado de lealdade. Quando Deus posiciona seus filhos, o inimigo também se move, e é aí que as verdadeiras guerras começam. No próximo bloco, você conhecerá Amã, o homem que planejou o genocídio do povo judeu, e como Deus já estava preparando o contra-ataque antes mesmo da ameaça surgir.
Enquanto Ester se adaptava ao ambiente do palácio e Mardoqueu permanecia atento aos portões, um novo personagem ganhava destaque: Amã, filho de Hamedata, o Agagita. Bíblia não gasta muitos versículos explicando quem ele era, mas há detalhes poderosos em sua genealogia. Ramã era Agagita, descendente de Agag, o rei dos Amalequitas. E quem eram os Amalequitas? Inimigos históricos do povo de Deus. Desde os tempos de Êxodo, eles tentaram destruir os israelitas no deserto. Saul havia recebido ordem de Deus para destruir Agag, mas poupou-o. E agora, gerações depois, a linhagem de Agag ressurgia com sede de vingança contra os judeus. Ou seja, o que parecia ser apenas uma questão política era, na verdade, uma guerra espiritual antiga, reativada nos corredores do poder. Por razões que o texto bíblico não explica, o rei Assuero promove Ramã a um cargo acima de todos os outros príncipes. Ele se torna o braço direito do rei. Com essa posição, Amã exige respeito absoluto. Ele decreta que todos os servos do rei devem se curvar diante dele, e todos obedecem, menos um homem, Mardoqueu. Todos os servos do rei que estavam à porta real se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim o rei tinha ordenado a seu respeito. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Ester 3:2. Mardoqueu se recusa a se curvar, não por rebeldia política, mas por fidelidade espiritual. Ele sabia que inclinar-se a Ramã, um homem descendente dos inimigos de Israel, era algo que feria seus princípios. Outros funcionários tentam convencer Mardoqueu, dia após dia, a se submeter. Mas ele permanece firme. E quando Amã descobre, explode em fúria. Mas o ódio de Amã vai além de Mardoqueu. Ele decide que não basta eliminar aquele homem. Quer aniquilar todo o povo judeu do império. Amã traça um plano calculado e frio. Ele joga Pur, que significa sorte, para decidir a data do massacre. A data marcada é o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Então, com palavras cuidadosamente construídas, Amã apresenta seu plano ao rei. Ele descreve os judeus como um povo diferente, que vive espalhado pelo império com leis próprias e perigosas. Há um povo espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino. Suas leis são diferentes das de todos os outros povos, e eles não obedecem às leis do rei. Portanto, não convém ao rei tolerá-los. Ester 3:8. Amã oferece uma soma absurda de prata para os cofres do reino em troca da autorização para aniquilar os judeus. E o rei, confiando plenamente em Amã, entrega o anel real, símbolo de autoridade suprema, e permite que ele escreva o decreto como quiser. Amã não perde tempo. Um decreto oficial é redigido e enviado por meio de mensageiros a todas as províncias do Império Persa. O conteúdo era aterrador. Todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres, seriam mortos em um só dia. Seus bens seriam saqueados. Não haveria misericórdia. E foram enviadas cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um só dia. Ester 3:13. Imagine o terror, a dor, a sensação de abandono. Os judeus, espalhados em 127 províncias, estavam agora condenados oficialmente pelo governo. E não havia saída. Enquanto o povo judeu começa a lamentar em desespero, a cidade de Suzã entra em confusão. Mas o rei e Amã se sentam para beber vinho. O contraste é gritante. Um decreto genocida acaba de ser assinado. E os dois principais líderes do império estão comemorando em silêncio. Quantas vezes parece que os ímpios prosperam enquanto os fiéis são perseguidos?
Quantas vezes as estruturas de poder parecem se mover contra os filhos de Deus? Mas a história de Esther nos lembra: a sentença dos homens nunca é o ponto final quando Deus ainda não deu a última palavra. Amã escreveu a morte, mas Deus já havia preparado o livramento. Quando Mardoqueu soube do decreto, rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco e cinzas e foi para a porta do palácio clamar com dor e urgência. Era hora de agir, mas a única pessoa que poderia falar com o rei era alguém que escondia sua identidade até então, e agora precisava se revelar, ou morrer tentando. A notícia do decreto de Amã chegou rapidamente a todas as províncias. Mas em Susã, onde estavam Mardoqueu e Esther, o impacto foi imediato e devastador. Mardoqueu, ao saber da tragédia iminente, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e se cobriu de cinzas, os sinais do mais profundo luto no mundo hebraico. Ele saiu pela cidade, gritando em voz alta, clamando diante dos portões do palácio, onde não era permitido entrar vestido de luto. E em cada província onde chegava a palavra do rei, havia entre os judeus grande lamento, com jejum, choro e pranto. Muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Esther 4:3. O povo judeu estava sendo empurrado para a beira do abismo, e seu último recurso era clamar ao Deus que parecia em silêncio. Isolada no palácio, envolvida nas rotinas da realeza, Esther ainda não sabia do decreto. Quando suas servas a informaram que Mardoqueu estava vestido de pano de saco, chorando nos portões, ela se assustou. Ela mandou roupas novas para ele, tentando confortá-lo. Mas Mardoqueu recusou. Aquilo não era sobre aparência, era sobre urgência. Esther, então, envia seu servo de confiança, Ataque, para descobrir o que estava acontecendo. Mardoqueu então envia, por meio de Ataque, a cópia do decreto de morte, junto com um pedido claro: vá até o rei, interceda, peça misericórdia. Use sua posição para salvar o nosso povo. Era isso. O momento havia chegado. O que até então era uma história sobre beleza, graça e honra se tornava agora uma história sobre decisão, sacrifício e fé. Ao receber o recado, Esther responde, com sinceridade: todos os servos do rei e o povo das províncias sabem que qualquer homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro. E eu não sou chamada há 30 dias. Esther 4:11, ou seja, ela teria que arriscar a própria vida. Se entrasse e o rei não aceitasse sua aproximação, seria executada. E o rei estava afastado, distante, silencioso, assim como Deus parecia estar. A resposta de Mardoqueu é um dos discursos mais fortes da Bíblia. Ele rompe qualquer zona de conforto e lembra Esther de quem ela é e do Deus que a chamou. Não pense que por estar no palácio você escapará. Se você se calar agora, socorro e livramento virão de outra parte, mas você e a casa de seu pai perecerão. E quem sabe se não foi para este momento que você chegou à realeza. Esther 4:13-14. Ali, Mardoqueu revela sua confiança. Deus vai salvar o seu povo. A única dúvida é: Esther será instrumento disso? Ou espectadora? É como se ele dissesse: você está aí porque Deus te colocou aí. Mas o que você vai fazer com essa posição? Esther, após ouvir essas palavras, se transforma. Algo muda em seu espírito. O medo dá lugar à fé, a hesitação dá lugar à coragem. E a rainha se torna intercessora. Vá, ajunte todos, os judeus que se acharem em Susã. Jejuem por mim 3 dias e 3 noites. Eu também jejuarei com minhas servas. Depois irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se perecer, pereci. Esther 4:16. Essa é uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Esther entende. Se sua vida não serve para cumprir o propósito de Deus, não vale ser protegida.
Ela decide entregar tudo: a fama, o conforto, o trono, a própria vida. Durante os 3 dias de jejum, o povo em Suzã ora, chora, clama. Esther se prepara, não apenas com vestes reais, mas com quebrantamento. Ela não vai como rainha, ela vai como serva de Deus, porque quem se apresenta diante do Rei dos Homens, com o respaldo do Rei dos Reis, não vai sozinha. Quantas vezes Deus te colocou em posições que você não entende? Quantas vezes você se viu diante de algo grande demais, difícil demais, perigoso demais? A história de Esther nos mostra que as maiores vitórias começam quando deixamos de lutar por nós e passamos a lutar pelos outros. Se Deus te colocou onde você está, não foi à toa. Seu cargo, sua voz, sua influência, sua dor, tudo pode ser instrumento dele para salvar vidas. 3 dias se passaram. O jejum terminou. E Esther, vestida com suas roupas reais, entrou sozinha no pátio interno do palácio, sem ser chamada. A vida dela dependia de um gesto, um cetro, um olhar. E então, o rei a viu. Durante 3 dias e 3 noites, a cidade de Suzã viveu algo incomum. Não houve festas, nem jantares, nem risos. Apenas silêncio, gemidos e orações. Enquanto o povo jejuava, clamava e esperava por uma intervenção invisível, Esther jejuava também. Ela, as servas do palácio e toda a comunidade judaica se uniram numa corrente de fé, como nunca antes. Ali, o palácio que abrigava luxo e poder se tornou lugar de guerra espiritual. A rainha não comia, não dormia, não tramava planos políticos. Ela jejuava, porque sabia que o trono dos céus só se move por rendição total. No 3º dia, Esther se levanta. O jejum termina, mas a tensão só aumenta. Ela escolhe suas vestes reais. Não uma roupa qualquer, mas o símbolo de sua autoridade. Ela se veste não apenas como rainha da Pérsia, mas como embaixadora de um povo invisível e como intercessora de uma aliança eterna. Ela sabe, vai ao encontro de um rei terreno, mas carrega em si a missão do Rei dos Reis. Cada passo que Esther dá pelos corredores do palácio ressoa nos céus. Cada metro percorrido até o salão do trono é um ato de fé, coragem e dependência absoluta da misericórdia divina. A cena é uma das mais solenes de toda a Bíblia. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e pôs-se no pátio interior da casa do rei, defronte da casa do rei. E o rei estava assentado no seu trono real, na casa real, defronte da porta da casa. Esther 5:1. Ali estava ela, sozinha, com o coração acelerado, a alma rendida, o destino de milhares de vidas em suas mãos. Era proibido entrar naquele lugar sem ser chamado. Era pena de morte. Agora, tudo dependia de um gesto. O rei Assuero levanta os olhos, vê Esther à distância. A cena deve ter durado segundos, mas para ela foi uma eternidade. E então, ele estende o cetro de ouro. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Então Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Esther 5:2. O que poderia ter sido morte se transforma em misericórdia. A porta se abre. O coração do rei se inclina. E o céu começa a mover os fios invisíveis da salvação. Assuero, encantado por ela, pergunta: "O que você deseja, rainha Esther? Qual é a sua petição? Mesmo que seja até metade do reino, será concedida." Esther 5:3. Mas Esther não revela nada. Ela não age com pressa, nem por impulso. Com sabedoria propõe um convite. "Se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei." Esther 5:4. Ela planta a semente da revelação. Não confronta Amã imediatamente. Espera o momento exato, como alguém que sabe que está sendo guiada por Deus. Amã, cheio de orgulho, recebe o convite como uma honra.
Um banquete só para ele e o rei. Isso inflama ainda mais seu ego. No banquete, o rei novamente pergunta: qual é o teu pedido, rainha Ester? Será concedido. E novamente, ela adia. Se achei favor aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me o meu pedido, venha com Amã ao segundo banquete que lhes prepararei amanhã. Então responderei ao rei. Ester 5:8. Ester não hesita por medo. Ela hesita por estratégia. Porque sabe que a revelação precisa acontecer no tempo perfeito. Quantas vezes Deus te pede para não falar ainda, para esperar? Ester nos ensina que sabedoria é saber o tempo de agir, o tempo de falar e o tempo de calar. Deus não trabalha com ansiedade, ele trabalha com propósito. E o que está sendo preparado em segredo será revelado com glória no momento certo. Enquanto Ester esperava o momento exato, Amã saía do banquete radiante. Mas, ao passar pelos portões do palácio, vê novamente Mardoqueu, e o ódio volta à tona. Mardoqueu não se curva, tomado. Por ira, Amã volta para casa e é incentivado por seus familiares a construir uma forca de 20 metros de altura para Mardoqueu. Ele aceita a sugestão e decide que no dia seguinte pediria ao rei permissão para executá-lo. Mal sabia ele que aquela forca seria o palco da própria ruína. Naquela noite, o rei teve insônia, não conseguia dormir. Mandou trazer os livros reais para leitura. E ao ouvir um trecho esquecido da história, o nome de Mardoqueu foi lembrado. Enquanto o inimigo tramava sua morte, Deus já começava a exaltar aquele que ele queria destruir. A Bíblia diz que naquela noite, após o primeiro banquete de Ester, o rei Assuero teve insônia. Parece um detalhe aleatório, mas em histórias guiadas pelo céu, nenhuma vírgula é por acaso. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir. Então mandou trazer o livro das crônicas, o registro dos acontecimentos importantes do reino, e eles foram lidos ao rei. Ester 6:1. Assuero poderia ter pedido música, um vinho, um novo banquete. Mas algo o incomodava. O sono lhe foi tirado, por Deus, porque era chegada a hora de lembrar do que havia sido esquecido. O livro das crônicas foi aberto, e um episódio específico foi lido. A vez em que Mardoqueu descobriu e denunciou a conspiração de 2 eunucos que queriam matar o rei. O evento havia sido registrado, mas Mardoqueu nunca fora recompensado. O rei, surpreso, pergunta: que honra e reconhecimento se concederam a Mardoqueu por isso? A resposta é direta: nada se lhe fez. Naquele instante, algo se move no coração do rei. Ele decide honrar aquele homem fiel, e não apenas com palavras, mas com reconhecimento público. Enquanto o rei ainda refletia sobre como honrar Mardoqueu, Amã entra no pátio externo do palácio, ansioso para pedir a execução do mesmo homem. Mas antes que pudesse abrir a boca, o rei o chama. Amã, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Ester 6:6. Amã, tomado de ego, pensa consigo: a quem o rei poderia desejar honrar mais do que a mim? E então, descreve a honra mais grandiosa que consegue imaginar. Tragam as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo que o rei monta, e ponham sobre sua cabeça a coroa real. Entreguem tudo isso a um dos mais nobres príncipes, para que vista o homem e o conduza pelas ruas da cidade, proclamando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ester 6:7-9. O rei então responde: pois bem, apressa-te e faze. Exatamente isso com Mardoqueu, o judeu, que está sentado à porta do palácio. Não omitas nada do que disseste. Ester 6:10. Imagine a cena. Amã, que viera pedir a morte de Mardoqueu,
é obrigado a vesti-lo com as roupas do rei, colocá-lo em seu cavalo e conduzi-lo pelas ruas gritando louvores. Enquanto o povo assistia atônito, Amã liderava o cortejo de exaltação daquele que ele desprezava. Cada passo pelas ruas de Suzã era uma facada em seu orgulho. O homem que representava tudo o que Ramã odiava estava sendo honrado como herói nacional. O que parecia injustiça, atraso, silêncio, se tornou palco de justiça divina. Mardoqueu, após ser honrado, volta para o portão do palácio, humilde como sempre. Amã corre para casa, humilhado e envergonhado. Ao contar tudo à esposa e aos amigos, Zeresh, sua mulher, diz uma frase profética: se Mardoqueu, diante de quem você começou a cair, é da linhagem dos judeus, você não poderá resistir a ele. Certamente cairás diante dele. Ester 6:13. Enquanto ela dizia essas palavras, os eunucos do rei chegaram para conduzir Amã ao segundo banquete de Ester, o banquete onde seu destino seria selado. Deus nunca esquece os fiéis. Pode parecer que o bem é ignorado, que os justos são esquecidos, que os maus prosperam. Mas o tempo de Deus é perfeito. Ele não apenas recompensa, ele expõe. Ele inverte posições. O que era queda vira ascensão. O que era exaltação sem honra desmorona em humilhação pública. No segundo banquete, o rei finalmente olha nos olhos da rainha e pergunta: o que você quer? E Ester não hesita. Revela sua identidade, aponta o inimigo, expõe a trama, e no mesmo dia a justiça cai com todo o seu peso. O segundo banquete havia sido cuidadosamente preparado por Ester. A mesa era farta, o vinho servido, o rei curioso, Amã desconfiado. Mas algo estava diferente. O clima já não era o mesmo. A tensão pairava no ar. O sorriso de Ester escondia uma dor que queimava em seu peito, a dor de ver seu povo condenado à morte. Rei Assuero, satisfeito, pergunta pela terceira vez: qual é o teu pedido, rainha Ester? E qual é o teu desejo? Até metade do reino será concedido. Ester 7:2. Dessa vez, ela não adia, não hesita, não se esconde. O momento havia chegado. Com voz firme, olhos cheios de emoção e uma coragem nascida do jejum e da oração, Ester diz: se achei favor aos olhos do rei, e se for do agrado do rei, dá-me a minha vida. Esse é o meu pedido, e também a vida do meu povo. Esse é o meu desejo. Ester 7:3. O rei se espanta. Como assim salvar a vida dela? Ela continua: pois fomos vendidos, eu e meu povo, para sermos destruídos, mortos e exterminados. Ester 7:4. Assuero levanta-se, confuso e furioso. Quem é esse? Onde está o homem cujo coração intentou fazer tal coisa? Ester 7:5. E Ester aponta. Com dignidade e firmeza, ela ergue o dedo e revela: o adversário e inimigo é este mau Amã. Ester 7:6. Amã congela. O rei se levanta tomado de ira. A traição o atinge como uma lança. Amã, que ele havia exaltado, que usava o anel real, que bebia à sua mesa, era o responsável por tentar matar sua própria rainha e o povo dela. Assuero sai para o jardim do palácio, transtornado. Enquanto isso, Amã cai sobre o divã onde Ester está, implorando por sua vida. O homem que planejou o genocídio, agora, implora misericórdia à mulher que tentou exterminar. O rei volta e vê Amã caído sobre o leito da rainha. Interpreta o gesto como um ataque ou uma ousadia impensável. Acaso também queres violentar a rainha na minha própria casa? Ester 7:8. As palavras selam o destino de Ramã. Imediatamente os guardas o cobrem com um véu, sinal de que seria executado. Nesse instante, um dos oficiais do rei diz: eis que há na casa de Amã uma forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mardoqueu, aquele que salvou a vida do rei. Ester 7:9. Assuero ordena: enforquem-no nela.
E assim, Amã é executado na própria forca que havia preparado para seu inimigo. Amã, que subiu ao topo do império com ambição e vaidade, caiu com violência e vergonha. Ele pensava que destruiria os judeus, que acabaria com Mardoqueu, que triunfaria com poder, mas descobriu da forma mais amarga que Deus sempre tem a última palavra. E quando Deus decide inverter os papéis, ele faz isso de forma pública, justa e definitiva. Mardoqueu permaneceu fiel, Ester se arriscou, o povo jejuou, e o céu respondeu com um golpe fulminante contra o inimigo. Deus não gritou, não apareceu em sonhos, não enviou anjos, mas moveu as peças com perfeição absoluta. Quando parece que nada está acontecendo, Deus está apenas preparando a cena para agir com glória. Às vezes, nossos inimigos se levantam com força e parece que tudo está perdido. Mas a história de Amã nos mostra que ninguém pode impedir os planos de Deus. Toda forca armada contra o justo pode se tornar a armadilha do próprio ímpio. Mas ainda havia um problema. O decreto de morte contra os judeus continuava válido. Na Pérsia, nenhum decreto assinado pelo rei podia ser revogado. Como salvar um povo condenado pela própria lei do império? No próximo bloco, a sabedoria de Ester e a autoridade de Mardoqueu unem forças para reescrever a história. Após a queda de Amã, o palácio parece respirar aliviado. Mas ainda havia um problema gigantesco no caminho. O decreto de aniquilação dos judeus, selado com o anel real, ainda estava em vigor. Segundo as leis da Pérsia, nenhum decreto oficial do rei poderia ser revogado, nem mesmo por ele próprio. Ou seja, a sentença de morte ainda estava de pé. A data do massacre se aproximava. O povo ainda estava em risco. Era como se a vitória contra Amã fosse apenas a primeira batalha. A verdadeira guerra estava por vir. Ester novamente entra na presença do rei, mas desta vez não com medo. Ela entra como rainha, intercessora e defensora de seu povo. Ela se lança aos pés do rei, chorando e suplica: se for do agrado do rei e se achei favor diante dele, que se revoguem os decretos de Amã, que escreveu para exterminar os judeus. Ester 8:5. Assuero então oferece a solução possível. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel real. Ester 8:8, e entrega a autoridade total a Ester e Mardoqueu para criarem um novo decreto. Mardoqueu, agora exaltado à posição de autoridade no reino, com o anel do rei no dedo, escreve um novo decreto, que no dia marcado para o massacre, os judeus em todas as províncias têm permissão para se defender. Eles podem se unir, proteger suas famílias, revidar os ataques e destruir quem tentar matá-los. Os judeus em todas as cidades estavam autorizados a se reunir e proteger suas vidas, destruindo, matando e aniquilando qualquer força armada que os atacasse. Ester 8:11. Cópias do decreto foram enviadas por todo o império em todas as línguas. O novo decreto trouxe esperança e coragem para um povo que já se preparava para morrer. Os judeus tiveram luz, alegria, regozijo e honra. Ester 8:16. Em cada cidade, em cada província onde o novo decreto chegou, os judeus passaram a celebrar, se reunir, se fortalecer. E algo extraordinário aconteceu. Muitos entre os povos do império se tornaram simpatizantes dos judeus, pois viram a mão de Deus sobre eles. Finalmente, chegou o dia marcado no decreto antigo, 13 do mês de Adar. Os inimigos dos judeus se armaram para atacá-los. Mas os judeus estavam prontos, unidos, fortalecidos e autorizados a lutar. Em todas as províncias, eles venceram. Os oficiais, governadores e até os soldados passaram a respeitá-los, pois o temor de Mardoqueu havia caído sobre todos. Em Suzã, capital do império, os judeus mataram 500 inimigos, incluindo os 10 filhos de Amã.
No dia seguinte, a pedido de Ester, os corpos dos filhos foram pendurados na forca, como símbolo de que a justiça havia sido feita. Os judeus feriram a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram o que quiseram com os que os odiavam. Ester 9:5. Em todo o império, o povo de Deus prevaleceu. Não foi por força, não foi por número, foi por um decreto celestial, realizado por meio da fidelidade de Ester, da coragem de Mardoqueu e da aliança eterna com o Deus de Israel. Após a grande vitória, Mardoqueu escreveu a todos os judeus do império, instituindo uma nova celebração. Que os dias 14 e 15 do mês de Adar fossem comemorados todos os anos, como os dias em que os judeus obtiveram alívio de seus inimigos e transformaram o lamento em alegria. Ester 9, 21, 22. Essa celebração foi chamada de Purim, derivado da palavra pur, o sorteio feito por Amã para escolher o dia do massacre. A mesma sorte que o inimigo usou para destruir foi transformada em memória viva do livramento. Purim se tornou uma festa de alegria, troca de presentes, ajuda aos necessitados e gratidão pela fidelidade de Deus. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, grande entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem-estar do seu povo e falando em favor de toda a sua descendência. Ester 10:3. O homem que se recusou a se curvar, agora era reverenciado em todo o império. E Deus, que parecia calado no início, agora tinha seu nome exaltado por meio da história, da salvação e da fidelidade do seu povo. Deus não apenas livra, ele transforma a dor em festa, o luto em dança, a sentença em testemunho, e o que era uma história de exílio, medo e genocídio virou legado, fé e celebração. O livro de Ester nos ensina que não existe silêncio que Deus não possa preencher com glória, e que o propósito dele jamais será frustrado, mesmo que demore, mesmo que passe por cruzes e forcas. A história acabou. Mas o que ela ainda fala com você? No próximo bloco, uma reflexão profunda. O que aprendemos com Ester? Como viver hoje com a mesma coragem, sabedoria e fé dessa mulher que mudou o destino de uma nação? O livro de Ester começou sem o nome de Deus, sem profetas, sem milagres visíveis, sem manifestações sobrenaturais. Mas mesmo assim, foi um dos maiores atos de livramento da história bíblica. Por quê? Porque a ação de Deus não depende do quanto ele aparece, mas do quanto estamos dispostos a confiar mesmo quando ele parece escondido. A história de Ester é a prova de que a providência de Deus é real, mesmo quando não é óbvia. Ester não era uma guerreira, não era uma sacerdotisa, não era uma profetisa, era uma órfã, criada pelo primo que aprendeu a ouvir, a esperar, a jejuar, a observar e a se entregar. Ela não venceu batalhas com espadas. Ela venceu com silêncio, sabedoria, oração e coragem. O que a transformou em heroína não foi sua posição, foi sua entrega total a Deus. O silêncio de Deus não significa ausência. Mesmo quando não há sinais, visões ou respostas imediatas, ele está operando. Ester nos ensina a confiar nos bastidores do céu. Toda posição é um chamado. Não importa onde você está, no trabalho, na família, em um momento de crise ou num tempo de paz. Se Deus te colocou ali, há um propósito maior do que você imagina. Coragem não é ausência de medo. Ester teve medo, mas decidiu agir mesmo. Com medo, coragem é agir em obediência, mesmo com risco, mesmo sem garantias. O jejum e a oração precedem o favor. Antes de enfrentar o rei, ela enfrentou o céu, em jejum. Ela sabia que a vitória não vinha da estratégia, mas da dependência de Deus. Toda forca preparada contra o justo pode se virar contra quem a construiu. Amã caiu na própria armadilha. O inimigo pode armar planos,
Mas Deus tem a última palavra. Talvez você se sinta como Ester no início, sem lugar, sem propósito, sem voz. Mas Deus te diz: eu te coloquei exatamente onde você está, para um tempo como este. Talvez você esteja como Mardoqueu, sendo fiel, mas esquecido. E Deus te responde: a recompensa está chegando. Eu nunca esqueço dos que me servem. Talvez você sinta que está cercado, como os judeus nas províncias persas, e o Espírito te diz: jejua, ora, crê, porque no dia marcado para a tua queda, será o dia da tua vitória. Purim não é apenas uma celebração, é uma memória viva de que Deus reverte decretos, de que Ele transforma sorteio em salvação, silêncio em resposta, órfãos em reis, panos de saco em vestes reais. Que Purim aconteça na sua casa, que o luto seja trocado por dança, que a sentença seja anulada, que o inimigo se cale, que Deus apareça, mesmo que seja nos bastidores. Hoje, Deus está procurando novos Esters, homens e mulheres dispostos a dizer: se perecer, pereci, mas não vou me calar. Gente que intercede, que jejua, que se coloca na brecha, gente que não foge do seu tempo, gente que entende que foi chamada para um tempo como este. Se essa história te tocou, comenta aqui. Eu estou aqui para o tempo que Deus me chamou. Compartilha esse vídeo com alguém que está lutando em silêncio e precisa se lembrar de que Deus nunca abandona os seus. E se ainda não é inscrito, clica agora no botão do canal Conhecendo. A palavra ativa o sininho e continua com a gente mergulhando nas histórias mais emocionantes da Bíblia, contadas com verdade, alma e poder.